noite, bem-vindos ao Notícias Tocantins. Agora são 7 horas e 19 minutos e que bom ter você comigo nesta quinta-feira. E olha só, hoje o Notícias Tocantins começa de um jeito muito especial. A partir de agora, nós chegamos também na capital da amizade, que celebra hoje 61 anos. É com muito orgulho que nossa emissora entrega esse jornal também para vocês, população gurupiense e a todos desse estado caçula brasileiro. Esta é uma maneira de presentearmos todos vocês que acompanham e acreditam no trabalho e comunicação do SBT Tocantins. Então, vamos ficar bem informados para essa semana? E olha só, vamos começar aí falando do feriado. A Polícia Rodoviária Federal está intensificando a fiscalização nas estradas do estado. É a Operação Proclamação da República 2019. Fique atento. E começou nesta quinta-feira a operação da Polícia Rodoviária Federal para o feriado de Proclamação da República. E para falar mais sobre essa operação, eu converso com Daniel Oliveira, que é policial rodoviário federal. Obrigado pela entrevista. Como é que vai funcionar essa operação? Então, a PRF ela realizou um levantamento estatístico, inclusive hoje eu tive acesso ao documento formalizado, apontando exatamente os locais onde mais ocorrem acidentes aqui no estado do Tocantins. Então, com base nesse levantamento, as equipes vão ser disponibilizadas em pontos locais estratégicos, horários também que ocorrem mais esses acidentes, a fim de que, de fato, consigamos reduzir o número de acidentes, principalmente considerando que teremos um aumento no fluxo de veículos em razão do feriado prolongado. Então, além do reforço no efetivo, que inclusive o efetivo operacional administrativo está sendo convocado, também teremos esse trabalho mais focado a fim de reduzir de fato o número de acidentes. Já tem uma previsão de mais ou menos quantos policiais rodoviários federais estarão nas rodovias aí para poder atender essa operação? Então, durante todo esse período de operação, de hoje até domingo, todo o efetivo operacional e também alguns administrativos estarão reforçando a atuação na rodovia, só não aquele que estiver de férias. Todos os outros estarão, de fato, prontamente em ação, garantindo, de fato, um feriado mais seguro. E tem milionário novo na Praça do Tocantins. É que uma aposta ganhou sozinha R$ 1.800.000 na Loto Fácil. O sorteio foi realizado ontem pela Loteria da Caixa Econômica Federal e a aposta do sortudo foi feita na lotérica aí da Avenida JK e foi a única que acertou sozinha as 15 dezenas. Segundo a lotérica, essa é a quarta vez que um prêmio milionário sai da casa. Vale lembrar aí que ao novo milionário, ele ou ela tem até 90 dias para sacar o prêmio. E olha só, quem também está sorrindo à toa são os gurupienses, não é mesmo? Hoje, a capital da amizade, aí no sul do Tocantins, comemora 61 anos. Gurupi é a terceira maior cidade do estado. Conheça então agora a história e a cultura da cidade. Localizada no sul do estado do Tocantins, às margens da BR-153 e a 223 quilômetros da capital Palmas, Gurupi, a capital da amizade, como ficou conhecida, foi fundada em 14 de novembro de 1958. A pecuária, agricultura, comércio e serviços são as principais fontes de renda do município. E é aqui na Avenida Goiás onde se concentra a maior parte do comércio de Gurupi. É, aliás, a principal avenida comercial da cidade. E é aqui também onde nós podemos encontrar vários comerciantes que são pioneiros aqui na capital da amizade. Mesmo comércio em Gurupi desde 1980, Gurupi praticamente resumia aqui a Goiás, Não tinha outros centros comerciais, era só Goiás. Hoje a gente já tem a S15, tem a Rua 13, a Pará, a Maranhão, que já são comércios pujantes, Cresceu muito. Acho que nesses 61 anos de Gurupi nós temos muito a comemorar. Mas afinal de contas, de onde vem então a palavra Gurupi? Qual é o seu significado e por que então há tantas controvérsias com relação ao significado dessa palavra, do nome dado a esta cidade, a capital da amizade? Gurupi na nossa língua, no vernáculo português, segundo Aurélio Buarque de Holanda, é o sujeito que em leilões faz grandes lances fictícios de combinação com o leiloeiro. Para Augusto Miranda quer dizer atrevido, corajoso, Para Alfeu Tessarion, atrevido, corajoso, alcoviteiro. Na língua tupi,
O professor Adalto Cordeiro Cavalcante escreveu o primeiro livro sobre a história de Gurupi, mas ele sentou com Benjamin e contou a história, e a história não pode ser contada por um só, tem que ser contada por muitos, né? Ele definiu o Gurupi como diamante puro, né? Diamante puro. Isso foi que ficou cristalizado na nossa história, né? Então, é difícil você definir o topônimo, mas como o nosso está cristalizado nos livros de história, nas poesias, em tudo, né? Nas revistas, nos jornais, ficou sendo diamante puro. É impossível falar de Gurupi sem associá-la à BR-153. Isso porque a história do município está intimamente ligada à construção da Belém-Brasília, marco do surgimento e desenvolvimento de muitas outras cidades ao longo de sua extensão no norte goiano. As exposições agropecuárias, cavalgadas e festas sertanejas de renome nacional movimentam o parque de exposições e é também outro grande atrativo da cidade. Dessa hecatombe nuclear que só me desespera, sou Hiroshima. Se existe uma coisa que tem em Gurupi é cultura, e ela é muito bem representada por artistas municipais que levam a cultura da capital da amizade pelo Tocantins e país afora. Eu aprendi tanta coisa aqui nessa cidade, e isso me fez eu ir para outros lugares, né? Foi por meio desse conhecimento adquirido com esse povo maravilhoso que eu tive a oportunidade de sair Tocantins afora, de sair Brasil afora. Eu tive a oportunidade de ficar por cerca de 9 anos fora daqui e com isso conheci outras pessoas e por meio da música que eu aprendi aqui nessa cidade. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Há tantos devaneios tolos a me torturar. Parabéns, Gurupi, para os seus 61 anos. Parabéns pelo Gurupi, gente, gratidão por essa cidade maravilhosa. Eu amo, eu sou daqui, nasci e fui criado aqui nesse meio maravilhoso, muita gente maravilhosa, né? Então, Gurupi, capital da amizade. Quero desejar os parabéns para o Gurupi pelos 61 anos, né, de história, de alegria. Eu que sou gurupiense, tenho 32 anos aqui. Quero parabenizar mais um ano de cidade. O que é que eu faço no meio desse deserto, dessa hecatombe nuclear que só me desespera? Sou Hiroshima. Parabéns, Gurupi, e parabéns também aí para Araguaína, segunda maior cidade do estado do Tocantins, capital do agronegócio, não é mesmo? 61 anos hoje também. E olha só, parabéns aí para outros municípios do estado do Tocantins. Vale lembrar que hoje também é aniversário de Araguaína, Araguaçu, Brejinho de Nazaré, Pueré, Nazaré, Novo Acordo, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do Tocantins e Xambioá. A todos vocês, parabéns! E olha só, no próximo bloco vamos falar aí do Dia Mundial do Diabetes, que é hoje. Não saia daí, eu volto já. Voltamos com Notícias Tocantins. E olha só, o diabetes é uma doença crônica que atinge 414 milhões de pessoas no mundo. No estado do Tocantins, mais de 50 mil pessoas têm a doença e 489 morreram por causa ou consequência do diabetes. Por isso, o dia 14 de novembro é considerado pela Organização Mundial de Saúde o Dia Mundial do Diabetes. O Wender descobriu que era diabético aos 20 anos. Nessa época, chegou a pesar 120 quilos e sofria de vários problemas de saúde em razão da doença. Um desses problemas foi a retinopatia diabética, que afeta os olhos e é responsável pela causa da perda da visão em adultos de 20 a 65 anos. Primeiramente eu comecei sentindo uma certa dificuldade para enxergar em casa, né? Aí eu fui verificar, fui num posto de saúde, o médico me indicou passar com o oftalmologista, que eu estava com dificuldade para enxergar. Aí chegando aqui, eu realizei alguns exames com o médico, né, que foi diagnosticado a diabetes, né, que a diabetes, nesse caso na visão, pode afetar a retina, né, e traz um prejuízo à saúde. Aí com isso, fazendo o tratamento da diabetes, eu fui indicado também fazer outra cirurgia, né, que era para fazer o controle dessa diabetes, né, que através dessa cirurgia eu emagreci, foi um outro ponto que eu tive, e eu controlei a diabetes,
né, que não está afetando mais a minha visão. O jovem está entre as 12 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes no Brasil. Para ele, o acompanhamento médico foi fundamental para manter a doença controlada. O tratamento que é realizado através de colírios, né, que o médico passa, toda a consulta que eu passo com ele, em 6 meses, eu sempre faço o retorno, para ele ser avaliado e realizar os exames, né, para ver como que está a diabetes e como que está a doença, como ela está agindo no meu olho, né. Essa oftalmologista explica as consequências causadas pela retinopatia nos diabéticos. A primeira delas, a mais simples, realmente é a refração, que é o grau dos óculos, né? Se o paciente ele apresenta uma hiperglicemia, que é o aumento da glicose, ele acaba ficando míope. Isso deixa ele com a visão embaçada para longe, né? Já ao contrário, quando o paciente tem a glicose muito baixa, ele fica hipermétrope, o que deixa a visão ruim para perto. Então, essa oscilação na visão, um paciente em casa, ele tem essa oscilação da visão, ele pode perceber que a glicemia dele não está ajustada, não está adequada, né? Todas são maneiras que você consegue controlar, cada um no seu estágio você consegue tratar, né? 90% dos pacientes a gente consegue tratar com tratamentos certos, né? De acordo com o relatório trimestral de hipertensão e diabéticos, foram diagnosticados no estado do Tocantins 50.884 pessoas com diabetes. Desse total, 1.649 morreram em decorrência da doença entre os anos de 2017 a 2019. O paciente que ele tem a diabetes tipo 1, aqueles pacientes jovens, o próprio endocrinologista, após 5 anos de doença, ele já encaminha para o oftalmologista, que é quando você começa a ter o tempo de ação da diabetes nos olhos. Já os pacientes que têm a diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que você acabou de descobrir, né, esses pacientes eles já têm que ir imediatamente ao oftalmologista, porque muito deles já tem a retinopatia diabética já estabelecida. É importante procurar o tratamento oftalmológico porque quando bem tratada a retinopatia diabética, 90% dos pacientes têm uma grande chance de não perder a visão. Falando ainda em saúde, o Ministério da Pasta passará a destinar verbas a municípios com base em empenho. O novo critério será baseado em indicadores e, com isso, o governo espera registrar 40 milhões de novos usuários do SUS. Hospital lotado e paciente insatisfeito. As cenas são comuns na rede pública do Tocantins. Faltam remédios, médicos e dinheiro para a saúde. Mas, a partir do próximo ano, o orçamento para a área pode ficar maior. O Ministério da Saúde aqui em Brasília anunciou que vai premiar as cidades que têm os melhores indicadores no setor. Isso quer dizer que se o município conseguir vacinar mais pessoas, tiver mais grávidas fazendo o pré-natal e possuir outros bons índices, ele vai receber uma verba maior do governo federal. A ideia é beneficiar as regiões que incentivam a atenção básica na saúde. Hoje, o dinheiro que vai para cada prefeitura depende do número de habitantes da cidade e dos serviços ofertados. Pelo novo modelo, a população vai contar, só que será apenas um entre os 21 itens. De acordo com o Ministério da Saúde, o orçamento com atenção primária deve aumentar mais de 11% em 2020. Passa de 18 bilhões e 300 mil reais para 20 bilhões e 400 mil. A pasta afirmou que a verba extra é resultado de uma economia em áreas como propaganda e terceirização. Na tarde de hoje, o presidente do TJ derrubou a liminar e autorizou aí o governador a transferir delegados que investigam casos de corrupção no Tocantins. E mais uma vez o jogo virou. Em menos de 24 horas, a Justiça derrubou a liminar que suspendia as transferências dos delegados da Polícia Civil que investigam casos de corrupção no Tocantins. A decisão é do desembargador Elvésio de Brito Maia Neto. As transferências do governador Mauro Carlesse haviam sido suspensas após o sindicato que representa os delegados argumentar que as investigações de casos de corrupção no Tocantins haviam sido prejudicadas pela medida. Depois que as investigações de combate à corrupção alcançaram o governo do estado do Tocantins, foram realizados vários atos de perseguição aos delegados e aí a perseguição inequívoca. Não há que se falar em coincidência, em atos pontuais que sejam coincidentes com alguma investigação ou outra, porque não existe tanta coincidência assim no mundo. Então, essa perseguição tem tomado uma amplitude cada vez maior agora.
tem chamado a atenção também de órgãos de controle e agora a lente de contato sobre os atos do governo, a lente de aumento sobre os atos do governo será cada vez maior. Já para o Tribunal de Justiça, as transferências não causam prejuízos e a decisão de primeira instância impede o exercício do poder de organização da administração pública. A decisão anterior era do juiz Ronicley Alves de Moraes, da Primeira Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas. As transferências foram publicadas na madrugada da última quinta-feira, dia 7, no Diário Oficial do Estado. A decisão do presidente do TJ já está valendo e, com isso, as transferências voltam a ter efeito. Mas ainda cabe recurso à decisão. Uma grande quantidade de peixes apareceu mortos em um córrego de Novo Acordo, na região central do estado. De acordo com os moradores do município, a mortandade foi registrada após o aparecimento de uma espécie de espuma branca na água. Essas imagens foram feitas por um morador que afirmou que funcionários de uma empresa contratada pela prefeitura para pintar os meios-fios da cidade teriam despejado sobras do produto no córrego Ribeirão Brejão, que deságua aí no Rio Sono. Procuramos a Prefeitura de Novo Acordo, mas ainda não obtivemos um retorno quanto ao caso. E olha só, vamos ver agora como que fica o tempo para o feriado no Tocantins. Há possibilidade de chuvas em quase todo o estado. Em Talismã, a máxima é de 30 graus e a mínima de 24, aí com 90% de chances de chuva na cidade. Já em Chapada de Areia, há possibilidade de chuva à tarde e à noite. Máxima de 33 graus e mínima de 22. Amanhã, em Casear, o clima permanece estável com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. A máxima é de 38 graus e a mínima de 24 graus. E olha só, eu vou para um rápido intervalo, continue com a gente que na volta vamos te mostrar a história emocionante do Rian. Voltamos com o NTO. Agora se prepare para se emocionar com a história do Rian e da Nala. O sonho do Rian, de 10 anos, era ter um cachorrinho. Os pais dele decidiram então realizar esse sonho e ainda gravaram o momento em que o menino ganhou uma filhote. O vídeo é tão comovente que viralizou na internet e foi compartilhado até por um astro de Hollywood. Veja agora na reportagem e eu duvido você não chorar. Um menino de 10 anos e uma bebezinha de 2 meses. Um desejo realizado e uma criança às lágrimas. O registro foi parar na internet. O post viralizou, foi visto por mais de 1 milhão de pessoas nas redes sociais. Quem aparece na gravação é a Nala e o pequeno Rian, que há muito tempo sonhava em ter um cachorrinho em casa. Os pais dele já estavam nessa busca faz tempo, né, Elaine? Faz tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos uns 6 meses. 6 meses nós estávamos procurando uma cachorrinha, né? Para ele e para minha filha. Aí nós fomos em pet shop, né, para verificar. Encontramos alguns. Ele queria trazer todos, né? Todos os cachorros que ele via, ele queria trazer, né? Mas não dava certo. Foram 6 meses até que a Nala apareceu. Aí teve uma amiga que a irmã dela encontrou 3 cachorros na rua, dentro de uma caixa de papelão. E eles, quando ouviram, ficaram tudo doido, né? Eu falei que não queria, né, ficar com a cachorra. Eu guardei a surpresa, não contei. Olha ela! Quase fiquei sem respirar, pra falar a verdade. Quase fiquei sem respirar. Quando eu vi ela, nossa, eu senti uma emoção tão grande, não aguentei e comecei a chorar demais. Aí eu chorei, caí no chão, ela veio pra cima de mim, começou a me lamber, fiz carinho nela. Gostei bastante da surpresa. Mas a reação dele, assim, a gente não esperava. E o vídeo a gente postou para as pessoas verem a reação dele mesmo, sabe? Nem esperava que ia ter essa repercussão toda que tá tendo, né? Tinha um cara, que eu sou muito fã dele, que esse cara é dos Estados Unidos, o nome dele era Chris, e ele fazia o papel de Capitão América no filme dos Vingadores. Diz que o Capitão América repostou meu vídeo e fez um comentário. Aí ninguém acreditou, quase ninguém acreditou. A pequena vira-lata logo ganhou o nome, Nala.
A amiga de Rian mudou a rotina da família. Ela gosta de morder chinelo, gosta de morder roupa, gosta de morder lençol de cama. Nada que a alegria com a chegada da nova moradora não supere. Olá. E uma boa noite para você. Parabéns aí para os aniversariantes Gurupi, Araguaína e as demais cidades do Tocantins. Eu te espero agora numa live muito especial, @SBT Tocantins. Até amanhã.